Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Lembrando que hoje é terça-feira, hoje é dia que sai o meu artigo na Gazeta do Povo e para você ler precisa assinar, por isso eu convido você a assinar a Gazeta do Povo, preço bem acessível e além de ter acesso às minhas colunas, você vai ter acesso às colunas do Guilherme Fiuza, vai ter acesso às colunas do Luiz Ernesto Lacombe, do Rodrigo Constantino, J.R. Guzzo, entre vários outros aí expoentes, né, do jornalismo nacional, o próprio Alexandre Garcia. Vale a pena, dê uma olhadinha, primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Pessoal, tem que abrir o olho aí, tem que abrir o olho legal aí, porque o cenário... tem gente que está achando que depois dessa manifestação que não teve muita adesão aí do pessoal da terceira via, o negócio ficou super suave, super tranquilo, mas a gente tem que abrir o olho porque algumas outras opções aí estão aparecendo, opções essas que podem pegar de surpresa assim a maioria dos brasileiros. E eu estou pautando aqui essa reflexão de hoje com base numa conversa que está surgindo sobre uma eleição unicórnio, né? O que seria isso, né? Segundo uma matéria que saiu esses dias no Valor Econômico, os estrategistas da terceira via estão apostando numa espécie de eleição unicórnio. O que é isso, esse negócio de unicórnio? Dentro do universo das startups, né, da economia, a empresa chamada de unicórnio é aquela empresa que surge de repente e rapidamente ela atinge ali a casa dos bilhões, né? Que cresce rapidamente, que tem assim uma ascensão impressionante, inacreditável. A maioria das pessoas está analisando e olhando que essa ideia de não temos ainda nenhum bom candidato aí para essa terceira via, mas de repente esse candidato vai surgir e vai despontar. Isso seria essa eleição unicórnio. Muitos especialistas, analistas estão achando que isso é delírio, que isso é fantasia, que não vai surgir nenhum candidato assim de repente, não vai ter essa eleição unicórnio. Já eu, eu tenho uma opinião diferente aqui pelo que eu tenho visto. Alguns acreditam que o ex-juiz e ex-ministro da Justiça seria o único capaz de fazer esse papel aí de um candidato unicórnio. Eu tenho receio de que essa ideia de aparecer um candidato unicórnio não apenas ela não é delirante, né? Ela é factível, mas que esse unicórnio não seria nenhum desses candidatos que estão aí, né? Esses que apareceram lá na Avenida Paulista esse dia, ou o ex-ministro da Justiça. Eu acho, né, que pode haver um outro candidato unicórnio que a galera talvez não tenha entendido muito bem ainda, tá bom? E lembrando, né, que o ex-ministro da Justiça falou que ainda vai definir, talvez até o mês que vem, se ele vai querer se candidatar ou não, tá bom? Nesse vídeo, então, pessoal, eu vou tentar mostrar para vocês, ou fazer uma leitura, né, do que a oposição está projetando para o ano que vem, e eu gostaria, claro, de também saber a sua opinião sobre isso tudo, sobre essa possibilidade de surgir um candidato de terceira via, assim, que vai surpreender todo mundo. Para começar essa reflexão, a gente precisa fazer uma pergunta crucial. A pergunta que todo mundo deveria estar se fazendo é: quem ganhou mais com a carta escrita ali pelo ex-presidente? A carta escrita ali pelo ex-presidente que, né, assumiu depois que a presidente do Partido dos Trabalhadores sofreu o impeachment lá, né? Você que está ligado poderia dizer: olha, com essa espécie de pacificação que houve, quem mais que ganhou? É essa pergunta, né? Alguns poderiam responder, quem mais ganhou foi o mercado, né? O mercado reverteu perdas e o Bovespa estava caindo, de repente subiu assim numa linha reta, aquilo que os analistas chamam de candle, né? Porque no gráfico fica como se fosse uma vela, né? Uma vela ali. Então, né? Deu uma grande candle, uma vela muito grande ali, né? Subiu rapidamente o mercado, o dólar caiu e tal, várias notícias positivas para o mercado. Então você pode dizer quem mais ganhou com essa carta que foi escrita pelo ex-presidente, ajudando o atual presidente, foi o mercado, né? Porque reverteu as suas perdas. Ou outros podem dizer quem ganhou foi o próprio presidente atual, né? Porque conseguiu dar a volta por cima dessa ideia de impeachment que estava novamente sendo ali levantada, né? Agora, outro pode dizer quem ganhou foi o Brasil, né? Porque a instabilidade prejudica a economia, né? E a recuperação, e no final das contas, né, acaba atrapalhando a vida dos menos favorecidos com a inflação, desemprego, etc. Mas eu sugiro uma resposta diferente. Na minha opinião, quem mais ganhou com isso aí foi o próprio ex-presidente que ajudou a redigir a carta. Por quê? Desde que ele mediou essa pacificação, entre aspas, o ex-presidente tem sido bastante procurado aí para palestras, para conversar com pessoas de grande influência. Na semana passada, por exemplo, ele participou de uma live fechada com o pessoal do BTG, né, junto com 50 clientes e investidores do banco. Ele saiu dessa história, se você olha o que está sendo falado, com uma espécie de estadista, de conciliador
de solucionador de problema. E com isso, na verdade, ele não está fazendo nada de novo, né? Ele está apenas consolidando o que fez quando assumiu depois do impeachment da ex-presidente lá do Partido dos Trabalhadores, colocando ali o Brasil de volta no trilho, né? E a pergunta que fica é, poderia ser ele esse unicórnio? Poderia ser ele esse que vai subir rapidamente aí? Então, poderia ele fazer isso mais uma vez, colocar o Brasil no trilho? Essa é a pergunta central aqui, por isso que os brasileiros têm que abrir o olho para essa ideia, tá bom? De certa forma, né, ele faria, né? De que forma ele faria isso, né? Ajudar o Brasil a voltar de volta, retornar aos trilhos, né? Ele poderia fazer esse ato assim heróico, ajudando o presidente a se reeleger, o atual presidente? Claro, ele pode fazer isso. E depois, contando com o apoio do atual presidente, depois de reeleito, para assumir ali uma cadeira de deputado federal, reassumir uma cadeira junto agora no ano que vem de deputado federal, e depois disso, né, depois, né, de conquistar talvez essa cadeira, contar novamente com o apoio do presidente eventualmente reeleito para se tornar novo presidente da Câmara? Sim, essa é a aposta que a maioria está fazendo. A maioria está fazendo a aposta que o ex-presidente lá ele pode ter esse benefício ajudando o atual governo, se reelegendo como deputado federal e depois contando com o apoio do governo para assumir ali a presidência da Câmara novamente, né? Outros ali colocam um outro tipo de cenário, tá certo? Porque a galera faz a seguinte pergunta: com a experiência que ele teve de como vice-presidente assumir o governo e não sair da história como puxador de tapete, será que poderia acontecer a mesma coisa hoje, novamente? Como seria isso, tá certo? O que tem sido falado né, o que tem sido pensado, né, por algum motivo, vamos supor aqui, por algum motivo o atual presidente acaba não disputando a reeleição. Ele já falou várias vezes, inclusive, que ele não sabe se ele vai disputar, né? A gente tem que ficar de olho nessa ideia. Nesse cenário, o ex-presidente lá que assumiu depois do impeachment, que ajudou a redigir a carta, ele poderia entrar exatamente como essa terceira via, tá certo? É claro que há muitas refutações. Tem gente que vai falar, olha só, não tem tempo hábil para ele montar uma candidatura como presidente. O Brasil é muito grande, isso demanda muito tempo, demanda muito esforço, né? A gente já está quase em outubro, quase ali faltando um ano, né? Falta mais ou menos um ano para o pleito do ano que vem. Então o Brasil é um país enorme, né? Demanda tempo, esforço, não tem tempo hábil para fazer isso. Essa seria o primeiro argumento contrário de que ele é o unicórnio. Além disso, ele possui um vocabulário ali mais pomposo, no estilo do político tradicional, por isso ele não fala a linguagem do povo, isso dificulta. Terceiro ponto contrário, ele não sabe usar bem os meios da internet, né? Não é um cara que está sempre nas redes ali usando bem esses recursos. E além disso, ele não é um cara que tem muito carisma ali na campanha de rua, né? De estar ali com as pessoas. Todos esses 4 argumentos são muito válidos, porém, poderia haver um cenário que favorecesse esse tipo de hipótese, tá? Mas vamos supor que, se chegar ano que vem e o atual presidente, por algum motivo, não estiver na disputa, e o pessoal ficar entre o ex-presidente que assumiu depois lá do impeachment e o ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, né? O que acontece? Eu imagino que eles vão ficar com o que assumiu depois da Dilma e não com o pessoal do Partido dos Trabalhadores. Inclusive porque, na memória coletiva, foi ele que tirou o Brasil do controle de quase uma década do Partido dos Trabalhadores. Ele poderia fazer isso de novo, tá? Em tese, ele salvaria o Brasil pela segunda vez, ou pela terceira vez, se você considerar a carta que ele ajudou o atual presidente a redigir, tá bom? O que você acha disso? Eu acho que a gente tem que abrir o olho com essa história, porque ele despontou aí nessa situação toda aí como uma grande opção, como um pacificador. Pode ser que acabe ele sendo colocado como o unicórnio. Eu acho que o pessoal de Brasília deve abrir o olho com relação a essa movimentação toda. Pode ser que ele fique ao lado do presidente, ajudando ali numa reeleição e recebendo apoio para novamente virar deputado federal e depois assumir a presidência da Câmara? Pode sim, com certeza, mas essa outra hipótese também precisa ser levada em conta. Eu estou achando que tem muita gente torcendo para que isso aconteça, para que tanto o atual presidente quanto o ex-presidente do Partido dos Trabalhadores saiam de cena e chegue assim uma opção mais conciliadora, né, mais amistosa, mais pacificadora. E pacificação foi a grande característica que, mais uma vez, esse ex-presidente que assumiu depois do impeachment
trouxe para perto de si. O que você acha disso? Acha que tem essa hipótese? Acha que o atual presidente deveria ficar de olho com relação a isso, prestar atenção? O que você acha? Deixe sua opinião aqui nos comentários, ok? Eu quero ouvir a opinião de vocês. Eu sei que a gente conversando junto aqui, a gente tem mais elementos para tentar analisar melhor esse cenário que está se montando, tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Em breve teremos mais vídeos exclusivos aqui no canal. Sem falar mais uma vez que hoje é dia de coluna na Gazeta. Sai à noite a minha coluna, vai ser uma coluna muito legal e para você ler você precisa assinar. Vou deixar aqui embaixo o link para você fazer essa assinatura e ter acesso às minhas colunas do Guilherme Fiuza, lá, do Guzo, do Constantino, do Lacombe, do Alexandre Garcia. Vale a pena. Dê uma olhadinha aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas que tem que é bom. Valeu!